Itaipava, a cerveja sem comparação. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa especial. 2012 marca os 20 anos da primeira conquista do São Paulo Futebol Clube de um campeonato mundial de futebol. Foi uma conquista diferente, uma conquista especial. São Paulo começou muito mal a Libertadores, depois mudou todo o seu trajeto, até a sua filosofia, nós vamos conversar sobre isso com os campeões que aqui estão, e depois ganhou uma decisão mundial contra um Barcelona que para muitos era um time invencível. Estou lá do Chico Lang, que viveu intensamente essa competição também, até porque a transmissão daquela Libertadores esteve com a nossa TV Gazeta, na época transmitindo em conjunto com a OM, com narração do Galvão Bueno. Nós vamos relembrar inclusive esses dados. Chico, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Flávio, é um prazer estar aqui com vocês e para falar de uma época muito legal e que, você tem uma ideia, desse ano que o São Paulo acabou campeão do mundo, a Gazeta transmitiu a Libertadores da América com exclusividade, né? Com a Organizações Martinez, na época OM, e nesse dia desse jogo que o São Paulo ganhou, que o nosso querido Zete foi herói, né? Eu me lembro bem, nós chegamos a 36 pontos de Ibope, que foi o maior Ibope da história da TV Gazeta, e naquele dia batemos a Globo, né, que era muito difícil naquela época de bater a Globo. Então foi para a TV Gazeta muito importante esse ano em que o São Paulo ganhou o seu primeiro Mundial, né? Sem dúvida. Olha, todos os participantes daquele grande momento na vida do São Paulo podem ser considerados heróis. Primeira conquista, primeira vitória é sempre muito difícil. Tele Santana, infelizmente, não está mais com a gente para poder ser saudado, e fica aqui a nossa homenagem eterna ao grande Tele, mas nós temos 4 dos grandes responsáveis pela conquista daquele título memorável. Goleiro Zete, depois vai contar para a gente como é que foi o pênalti do Gamboa, que coisa inesquecível. Boa noite, Zete, bom te receber aqui. Boa noite, Flávio, Chico, minha zaga toda aqui, né? Ronaldo, Adilson e Pintado. Eu acho que a história do São Paulo, ela mudou muito, né? Essa história do futebol brasileiro em relação à Libertadores. Acho que a partir daquele ano, a conquista, né, do São Paulo, ela teve, acho que um peso muito grande, né? Nessa história de outros clubes que depois se dedicaram de forma diferente, né? E se prepararam de forma diferente para essa conquista que é a Libertadores, né? E principalmente ganhar o Mundial, né? O Mundial foi fantástico. Eu acho que a defesa do Gamboa, né, naquele momento do pênalti, para nós era muito difícil, porque não tinha muita informação, né? Nós tínhamos poucas informações, não tem como, né? Na época, acho que o Valdir Joaquim de Moraes, que era o braço direito do Tele, né, que era o olheiro, e era tudo no papel, né, tudo anotado. Então o Valdir teve uma importância muito grande nas cobranças de pênalti, né, porque ele tinha tudo anotado, né? E passou para o Alexandre, né, o falecido Alexandre, ele que ficou fazendo gesto, né, se ia chutar no chão, no alto, na altura. Então isso aí é uma coisa que marcou muito. Muito legal. Uma história muito bacana mesmo que aconteceu. E eu tive a felicidade, né, de pegar o último pênalti e decidir, né. Já nós vamos relembrar isso, falar um pouquinho mais disso. Essas imagens maravilhosas. Pintado, boa noite, ótimo te receber aqui. Você era um pegador lá do meio. Aquela história, o Tele gostava de futebol técnico, é verdade. Mas tem hora que alguém precisa ir lá e tomar a bola. E você era o cara incumbido, um dos incumbidos de fazer isso, e fazia com muita competência. Legal te receber aqui, Pintado. Obrigado, Flávio, Chico, uma alegria, ótimas recordações. Esses feras aqui que são meus eternos amigos, meus ídolos, não tenho dúvida disso. Realmente um momento muito especial. São Paulo transformou as nossas vidas, transformou uma parte do futebol brasileiro. Acho que foi um momento especial para todos. E eu nunca tive a vaidade, né, de ser o mais cobiçado, o que mais fosse aparecer. A minha ideia era ajudar a nossa equipe
cumpri o meu papel, a minha obrigação, e acho que ajudei um pouquinho nessas conquistas. Sem dúvida, sem dúvida. Ronaldão, líder, um dos líderes do time. Só pode ter alguns líderes. Lá atrás, Ronaldão segurava todas, era um jogador realmente extremamente importante. Jogando hora de lateral esquerdo, hora de volante, hora de zagueiro. Realmente cumpriu múltiplas funções. E realmente para você deve ter sido muito especial essa conquista. Ronaldo, boa noite. Ótimo te receber aqui. Boa noite, um prazer imenso. Um grande prazer em rever os meus grandes amigos, grandes companheiros. De fato, numa competição como essa, como o Pintado acabou de dizer, você tem que acabar se doando ao grupo. E em uma partida existem variáveis. Às vezes você perde um jogador contundido, um jogador expulso, e você não tem opção no banco, você tem que acabar fazendo uma função do amigo que acabou saindo. Então, eu tinha a oportunidade de jogar de volante, como lateral esquerdo, numa emergência, ou de zagueiro, como acabei jogando. Então, eu acredito que tenha colaborado bem para o São Paulo realmente fazer aquela bela história e aquela grande vitória de Libertadores e Mundial. Um prazer imenso estar aqui e vamos aí debater bastante sobre isso. Legal, bacana. E uma regularidade impressionante, jogador que sempre cumpria direitinho a parte dele, quietinho, né? Não vou te falar, não. Mas o Adilson tem que ser lembrado nesse momento importante da história de São Paulo, zagueiro, jogava todas, jogou o Mundial com uma precisão tremenda, marcando algumas feras, Stojkovic, Madaia, punha o medo e tal. Fez um gol, mas não adiantou. A verdade é que o São Paulo ganhou a partida. Boa noite, Adilson, bom te receber aqui. Boa noite a todos, muito feliz por estar aqui. Na verdade foi uma surpresa para mim, né? Porque o rapaz me ligou, me fez esse convite, eu não sabia que era essa homenagem para o São Paulo. Então chegando aqui eu fiquei sabendo e fiquei muito feliz, cara. Que bom poder rever os amigos, rever todo mundo assim, é bem maravilhoso. E vamos conversar muito sobre esse tipo, que tem muitas coisas. Na verdade vamos ter que ficar aqui 10 dias, 11 dias para poder conversar sobre isso. Muito legal. Bom, Chico, a Gazeta transmitiu tantos jogos, 39 de Ibope, você falou? 36, 39? 36 pontos de Ibope. E foi picos chegamos até picos de 39, né? Que realmente foi uma febre, né? Ali o São Paulo começou a se transformar. Ali foi um passo a mais que o São Paulo deu. Foi um time que, como eu estava contando, estava discutindo nos bastidores, foi feito como se fosse uma pedra bruta que o Tele Santana foi lapidando, de repente se transformou numa estátua, numa obra-prima maravilhosa que você pode colocar em qualquer museu, né? Eu sempre acompanhei de perto, você também na época era repórter, e a gente pôde ver. E foi um prêmio para aquele São Paulo que foi trabalhado com muito suor pelo Tele e por esses meninos, né? Que a gente... A época éramos meninos também. Garotos, né? Éramos meninos também. E começou a representar o futebol brasileiro muito bem na Libertadores da América. Vamos relembrar como foi um grande dia para a torcida do São Paulo. Um dia, alguém aqui já disse, dois de vocês falaram sobre o tema e é verdade. A partir desse dia, que nós vamos mostrar agora, que nós vamos relembrar, mudou-se a filosofia do futebol brasileiro com relação à Libertadores. O Brasil tinha 2 Libertadores conquistadas por um Santos maravilhoso, fantástico, e que também perdia. O Santos jogou 4, perdeu 2. E aí, até porque não se tinha competência para ganhar, criou-se a história de que não, é a competição viciada, os caras se dopam, e o juiz rouba, e não sei o quê, como se fôssemos alguns santinhos, pobrezinhos e injustiçados. Não era bem verdade. Quando houve uma castelhano, isso. Quando houve uma organização, quando a coisa foi bem feita e bem trabalhada, a coisa mudou. Isso começou com o São Paulo em 92, mais especificamente no dia dessa final. Vamos ver. Vai autorizar o árbitro colombiano. O anel superior completamente tomado. Alguns claros apenas nas cadeiras cativas, no anel intermediário. As gerais, as cadeiras de baixo, com um público excepcional, a prova de que quando o espetáculo é bom, quando ele é bem promovido, quando ele é bem trabalhado. O presidente da Federação Paulista, o Pará, autoriza o árbitro, rola a bola do Morumbi, começa o jogo. O São Paulo já toma a primeira e já vai pra cima. Ele volta no primeiro lance, a galera vai junto. Ele vai tentar o trabalho lá pela esquerda. Cafu chegou e dominou. Ele já busca o trabalho pela direita. Está em grande fase, Cafu, lá vai ele. No capricho. Olha o cruzamento, o corte feito. Ameaçou, refugou, partiu de novo, jogou direto pro gol.
Esperto e inteligente o Cafu, porque o goleiro Scopone vinha pra frente. Ele meteu direto pro gol. Aqui eles vão abrir a caixa de ferramentas, você não tem dúvida nenhuma. São Paulo toca bonito, tô gostando. Enfiada pra Cafu. Ainda dá, brigou Palinha, olha lá, vai passando! Pra desespero do Scopone. Deus não deixa nem ninguém ali pelo meio campo pra disfarçar não. Bota os 11 na área. Lá vem bola no tumulto. Saiu o Scopone. São Paulo tem que se preocupar em dominar esse rebote. Aí bonito. Olha só como ela passou. Mas o São Paulo tem a chance do troco. Ainda vira de novo. Pediu um pênalti por trás. No toque por trás. Furou na primeira. Na segunda ele pede o pênalti. Pintado vai em cima do árbitro. Outra vez Pintado. Se fecha inteiro o time argentino. Pra Cafu agora dá. Saiu o goleiro. Pegou na boa. Essa sim, essa roubada é boa. A chance ainda de Palinha. Toca de calcanhar pra Miller. Olha a bola de Raí tocada no meio. Escola bem a tabela, puxa o São Paulo à frente, faz o toque pelo meio, vem o São Paulo, a bola batida, na trave! Ainda Cafu bateu por cima do gol, na tentativa de Raí. Ivan, bola pra área, Raí ajeitou de cabeça, Gamboa falhou, olha a chance, olha o gol, salvou Gamboa! Lunari, essa saída do Ronaldo não leva a nada, ele é sempre um homem a menos na marcação, Zete cai pra fazer a defesa. Palinha volta para ajudar. Não havia impedimento. Mesmo ali o Samora é perigoso. Entrou na área, bateu. Zete vai lá para fazer a defesa. Domice. O toque para Mendonça. Pararam. O Zete saiu. Olha a chance. Macedo em campo. Miller já no vestiário. O Macedo já está em campo. O Miller já saiu. O Tele fez a sua alteração. O São Paulo tenta, lá vem cruzamento, a chance, Palinha, ajeita no peito, liberou o lance, agora, pede pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o São Paulo aos 21 minutos, Louco Bielsa disse não, lá vai Raí, ele e Scopone, é um grande momento na decisão da Copa Libertadores, autoriza o ato, partiu Raí, bateu, gol! Lunari é quem domina. Olha a enfiada de bola perigosa. Samora botou na frente, foi para a área, caiu. Os argentinos pedem o pênalti, ele forçou a barra. A barreira de 6 vai andando, já está muito próxima. Partiu Pintado, saiu lá, veio Ivan, bateu forte em cima da barreira, estava muito próxima do lance. E vem cruzamento para a área. São Paulo tenta o toque de cabeça, Scopone pega. Essa penetração. O toque para Elivelton. Puxou na perna direita, arriscou bater, ficou preso, insiste, briga por ela. Grande lance quando bateu torto. O Pintado cansado não consegue acompanhar. Antônio Carlos preciso, como sempre, chega na marcação. E é o 20, Lunari, que vai sair. Preocupado com a cobrança de pênalti. Ergue o braço. O senhor José Torres Cadena. Não deu nada de acréscimo porque não quis se complicar o árbitro colombiano. Partiu na perna esquerda, bateu na trave! Na trave! O Berizzo. Bota à frente o São Paulo, Berizzi, que foi o homem que fez o gol lá em Rosário. Partiu Raí. Olhou. Scopone no gol. Lá vai Raí, pé direito, bateu. Gol! Vai pro segundo. O público vai, partiu Samora, bateu, é gol. Samora na cobrança. É a segunda do São Paulo. Partiu, bateu, é gol. Lá vai Lopes, bateu. E é o gol da equipe do Newell's. Ronaldo respira, partiu, bateu em cima do goleiro no meio do gol. Em cima do goleiro no meio do gol, seu Pelé. Ele e o goleiro Zete. Partiu Mendonça, bateu pra fora! Pra fora, bateu Mendonça! Lá pediu alguma providência. Partiu Cafu no pé direito, bateu! É gol!
do São Paulo, é o terceiro gol do São Paulo. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gambon e Zete. Partiu Gambon, bateu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Tele se abraça, os jogadores se abraçam, o povo invade o campo. É uma histeria, uma loucura, um acesso incontrolável do Morumbi, Mário Jorge. Vamos aqui com os jogadores do São Paulo. Campeão da Libertadores. É uma loucura absoluta no Morumbi. Zete, normalmente, quando o goleiro pega o pênalti decisivo, ele sai comemorando. Você não saiu comemorando, você saiu meio... Por quê? Eu não sei, acho que foi um desabafo, porque eu estava tão concentrado, né, no lance, que eram 120 mil pessoas, né, gritando meu nome, e eu tinha que ao mesmo tempo estar concentrado no Gamboa, né, no chute, eu não podia deixar ele enganar. Então foi uma coisa assim meio... Né, eu nunca fui de comemorar pênalti, né? Mas esse foi o pênalti, né? Não Sim, foi mas eu comemorei de uma forma, né? Eu ergui na verdade, eu ergui o braço para cima, né? Claro, de desabafo mesmo. E foi no momento que houve a invasão de campo. Eu confesso que teve um maluco lá, um cara, um torcedor que abaixou e me levantou, né, de cavalinho. Aí eu não tinha mais o que fazer, porque aonde ele me levava, né? Eu não tinha mais controle da situação, né? E foi ali, eu perdi a luva, perdi camisa, chuteira. Eu não consegui receber a medalha no meio de campo, né? Dali eu fui pro túnel. Não consegui chegar, não saí da área grande, né? Nessa invasão, né? Então até o finalzinho ali, aquela torcida correndo, todo mundo tá correndo lá pro gol, lá onde eu estava lá. Então, que eu lembro disso. Eu lembro que no momento que eu defendi o Miller, foi um dos primeiros a pular, né? Que estava atrás do gol. O Miller tá de agasalho branco. E o Valdir também, o Valdir de Moraes, né? Então foi uma coisa assim, rápida, né? Que aconteceu. E quando eu vi, estava no braço da torcida, só de sunga. E que transforma a vida, né, Chico? Uma defesa dessas muda a vida do profissional. Sim. É verdade, mas foi um jogo difícil, um jogo duro. Nós vimos aí o Galvão Bueno transmitindo e criticou o Pintado está cansado, não aguenta mais correr. Era isso mesmo, Pintado? Ou o Galvão Bueno exagerou? Não, no final do jogo, sem dúvida que depois de tanta tensão também, mas eu tinha certeza que a gente conseguiria o título. Eu ia bater o último pênalti, se o Zete não defende, eu ia bater e tinha plena convicção que ia fazer e ia ser o gol do título. E sabia que era o momento da minha vida. Claro que já suficiente, né, por ter conquistado o título. A alegria era a mesma, mas eu esperava aquele momento. Eu pedi para bater. Eu acho que a gente merecia muito. Foi um momento muito especial para nós. Eu acho que ali nós tivemos a certeza de que o São Paulo era uma das maiores equipes, um dos maiores clubes do mundo. E nós estávamos entre... Posso dizer que os 30 melhores atletas do mundo. E pra gente isso foi muito importante. Acima do dinheiro, acima de qualquer situação, a conquista desse título foi mais do que importante. O grande diferencial que tinha nessa equipe, né? Aqui a gente pode falar isso, era... A gente usa muito no futebol união, né? Falar, porque união, mas o time era muito unido, era humilde, né? O time todo, não tinha estrela. Vocês estavam buscando uma afirmação, na verdade. Sim, né? mas eu acho que o ano de 92, para nós já vínhamos de 2 títulos paulistas, né? Título brasileiro. Então, e era a mesma equipe, mudava poucas peças, né, na equipe. E quando mudava, era a sequência, né? Então, eu acho que esse fato que o Pintado tocou, né, de não ter vaidade dentro de campo, ninguém queria ser melhor do que ninguém. O Raí era a estrela. Mas ele não considerava, o Raí, né, era um cara que não tinha essa pretensão nenhuma, né? Ele era o capitão, mas ele não tinha a pretensão de ser estrela. E brilhava todo mundo, né? Então essa é a grande diferença, né, que eu acho que fazia dentro de campo, né?
Agora, Adilson, me diga uma coisa. Pelo que eu estou percebendo, vocês tinham, ou começaram a ter, consciência da grandeza que vocês representavam. Né? Não só a camisa do São Paulo, que é uma camisa grande, um clube que tem, na época, o Morumbi era o maior estádio aqui de São Paulo. Né? Além de tudo isso, e desse pique que vocês vinham já conquistando o brasileiro, vocês tinham consciência dessa grandeza, né? Me parece que hoje os jogadores não têm não chegam a esse nível de saber que estão num time grande e que tem um grande time, né? E que eles são importantes. Tem que ter consciência dessa grandeza para conseguir alguma coisa, ou não? Eu acredito que sim, né? Porque na verdade, quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei em 86 e eu não cheguei pro profissional, eu cheguei pro chamado expressinho. Então a gente foi conhecendo como é que é o clube, né? E apesar daquilo, você vai conhecendo, você vai começando a gostar do clube. E eu, na verdade, eu comecei a amar o clube de São Paulo, né? E hoje, apesar de eu estar distante um pouco do futebol profissional, eu não sei como é que funciona dentro, porque eu não estou vivendo hoje em dia. Mas a gente vê as pessoas distantes. As pessoas estão preocupadas somente em querer ficar 1 ano, 2 anos, ir para a Europa, pensando só em dinheiro, como o Pintado falou, que na verdade, a gente gostava de fazer o que a gente quer, era jogar futebol. E como eles também disseram aqui, na verdade, aquele time do São Paulo, cada um tinha a sua função, ninguém tinha vaidade para fazer. Na verdade, eu, o Pintado, ficava no meio campo e o Ronaldão, que era o nosso líbero, e o Zete no gol. Então, na verdade, nós ficamos nós 3 ali atrás. O Antônio Carlos ia para frente, o lateral esquerdo para frente, o Cafu ia para frente. Então, nós tínhamos que roubar a bola e tocar. Até o Tele sempre dizia para nós, né, Pintado? Olha, vocês roubam a bola e tocam pro Palinha, tocam pro Raí e descansam vocês, porque daqui a pouquinho nós vamos ter que correr. Então a gente sabia do trabalho que a gente tinha que fazer. O nosso trabalho era o quê? Era correr, tomar a bola ali. E no final todos nós ganhamos. O Raí, como era estrela, o Zete pegou o pênalti, aquela coisa. Mas mudou a minha vida também. Depois de outros contratos que eu fui fazer, na minha cidade, qualquer outro lugar, falavam, ele é o Adilson, campeão do mundo. Entendeu? Então mudou. Então, na verdade, a vaidade não levaria a nada. Na verdade, Adilson, perdeu-se hoje a ambição. Não é ganhar a vaidade, é perder a ambição. Vocês eram ambiciosos no melhor sentido da palavra. Eu sou um profissional, quero ser o melhor da minha profissão. Hoje não há ambição. Hoje o jogador, ele tá lá, estou cumprindo. Meio que como se estivesse cumprindo o roteiro de um filme. E tinha outra coisa. A gente, na verdade, a gente tinha que jogar bem o ano todo para poder renovar para o ano que vem. Se você fosse mal, se você se machucasse, você poderia ter uma sorte de tentar renovar. Uma escadinha por vez, né? Hoje o cara renova, o cara faz contrato de 5 anos. Então, se ele jogar o primeiro, jogar o segundo e não jogar o terceiro, ele vai para um empresário, toca ele no outro clube que faz mais contrato de 5 anos. Então, perdeu aquela essência do futebol, aquela coisa maravilhosa, né? E o São Paulo, a gente ama o São Paulo de paixão mesmo, porque é o clube que eu mais gosto. Gosto do outro clube que é o Juventude também, que eu amo demais. Mas o São Paulo está no meu coração acima de tudo. Ô, Ronaldão. Não acima de Deus, desculpa, né? Claro, claro. Você era um jogador que sempre foi um dos líderes do grupo, né? Sempre um cara bem esclarecido e tal. E aí, num determinado momento do jogo decisivo, você perde um pênalti. Acontece. Mas aí você passou a depender, porque eu não lembrava que você tinha perdido o pênalti, para falar a verdade. Vendo aí, ele relembrou. Porque o São Paulo ganhou. Porque se perdesse, você pô, fulano perdeu. Como é que foi para você na hora que você perdeu o pênalti? O que você sentiu? Como é que foi para você aquilo? Na verdade, acontece o seguinte, né? Como o Pintado disse, como o próprio Galvão disse na transmissão, vários jogadores estavam cansados na partida, devido até ao estresse do jogo, e aí isso acontece. Aí chega no final do jogo, o Tele Santana vem, você vai bater o pênalti? Você vai bater o pênalti, você vai bater no pênalti. Ah, eu tô com a perna cansada, tô com a perna doendo, eu não posso, tô com dor de barriga, eu não posso. Aí você vai bater o pênalti, eu estou à disposição. Eu posso bater, eu posso errar, eu posso fazer o gol. O goleiro defendeu, o Zé fez uma menção importante, nós treinamos em Atibaia, eu bati 10 pênaltis da mesma maneira e eu bati do mesmo jeito que tinha treinado, porque o Tele Santana bate como você treinou, não faz mais nada. Eu bati, o cara ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Logo em seguida, o jogador do Nils errou o pênalti, nós voltamos para a partida novamente. Então, acho que até Deus estava do nosso lado naquele momento, porque logo em seguida, o jogador do Nils errou o pênalti e nós voltamos para a competição de novo, naquele mesmo ritmo, e os jogadores que bateram na sequência foram perfeitos e o Zete no final acabou garantido. Mas isso faz parte do processo. Claro. Às vezes as pessoas não têm essa noção, porque... Por que não colocou o atacante para bater o pênalti? Por que não colocou? Porque às vezes o cara não estava num momento bom, não estava na disposição de bater, sentia algum cansaço, alguma coisa,
E eu nunca fugi da minha responsabilidade, depois acabei batendo na Supercopa, na Recopa, no Mineirão, acabei fazendo. Isso não é uma circunstância. O Ronaldo tocou numa coisa que não adianta a gente fugir. Tem hora que o cara não tem, sabe? Nunca. Essa é a verdade. Foi e será sempre assim. O Djalma Santos, falando sobre a Copa de 54, eu perguntei para ele, você era garoto, tanto veterano para bater o pênalti, primeiro pênalti que o Brasil fez numa Copa. Aí disse, por que você bateu? Eu disse, ninguém queria, eu bati. Né? Ninguém teve coragem, ele foi e bateu. Isso pesa, tem a ver, isso tem muito a ver. Eu queria só colocar uma posição de goleiro, né? De goleiro e treino. O que acontece? Quando os seus companheiros estão treinando, eu estou no gol, né? Na época. Meus companheiros estão treinando, eu sei como os companheiros batem na bola, como eles chutam e como cobram o pênalti. Só que uma coisa que a gente falava era assim, treina, né? Mesmo eu sabendo, treina para fazer o gol em mim naquele canto, né? Então isso a gente fazia muito, né? Por quê? Porque quando for no jogo, não é o Zé que vai estar lá, né? É o outro goleiro. É outro cara. Então treina daquela forma. Então a gente fazia muito isso. Às vezes eu fazia de propósito, eu sei que você vai chutar aqui, mas chute para fazer o gol que eu vou tentar pegar. Mas se eu pegar não vai interessar nada, porque é treino, né? Então isso a gente cobrava muito, né? Na época a gente fazia muito isso aí, e com o Ronaldo foi da mesma situação. Tanto é que a gente estava lembrando, tinha um espião nesse dia lá, né? Um cara que a gente desconfiava, lá em Bragança, que nós estávamos concentrados, e que um cara que estava vendo, e de repente viu, anotou e falou. Igual o São Paulo fez, é lógico. Exatamente, normal, como o Valdir Joaquim de Moraes acompanhou todos os jogos, né? E o Bielsa é um estudioso do futebol fantástico, quer dizer, da mesma maneira que era um louco Bielsa. Ele também sabia, aliás, o nome do estádio do News Old Boys, depois desse evento, passou a ser Marcelo Bielsa. O estádio do News Old Boys chama-se Marcelo Bielsa, em homenagem a tudo que ele conquistou com o News Old Boys. Então, Zé, do mesmo jeito que vocês sabiam, provavelmente eles sabiam também. Eu acho que tem um fator que é muito importante e que resume tudo isso que a gente está falando. Esse São Paulo que a gente acabou de ver era uma equipe decisiva. Sim. Era uma equipe que decidia. Tinha atleta de verdade ali dentro que não tinham medo de decidir. Talvez não fosse o mais técnico, no meu caso, não era o mais técnico. A gente não era o futebol mais bonito, nem eu, nem o Ronaldo, Adilson. Não era, plasticamente, não era o que todo mundo gostava de ver. Mas nós éramos decisivos. Nós não tínhamos medo de decidir. Não fugia a responsabilidade. Não fugia a responsabilidade. É por isso que ganha. É isso que ganha. É isso que a gente não tinha dúvida que a gente ia ganhar. Porque nós tínhamos jogadores decisivos. Talvez não no momento do pênalti. O Miller não era um jogador de bater o pênalti. Estava até fora do jogo. Não é isso? Estava fora do jogo. Mas era um jogador decisivo. Foi um jogador decisivo. O Raí era o capitão, ele decidia não só os jogos, mas decidia premiações e várias situações. Então, eram profissionais, embora não sendo remunerado, porque a época, o momento era aquele, embora o dinheiro fosse muito menos do que hoje, mas nós éramos, aquela equipe era uma equipe decisiva, profissionais acima de qualquer coisa, e que mais do que nada tinham um compromisso com o São Paulo. O compromisso com o clube, compromisso em ganhar título, compromisso em fazer história dentro de um clube como o São Paulo. Essa conquista do São Paulo é um divisor de águas mesmo. Libertadores da América para o futebol brasileiro tinha medo, afinava. Contam história, mas essa conversa mole. Eu sempre gostei de estudar o futebol sul-americano, e uruguaios e argentinos tinham isso que vocês falaram, determinação, brigavam, pegavam. Dizem que se dopavam, não sei. Naquela época não tinha exame de doping. Dizem que davam burdoada, davam, mas brasileiro também dava, sempre deu. É lógico, é normal, ninguém é bobo, ninguém é criança. Mas não sabia dar, né? Agora, o Chico, mas dava também. Então, quer dizer, mas não sabia dar. Muita Esse conversa São Paulo fiada. sabia dar Então, pancada. muita conversa fiada. Até pancada sabia dar. Quando o São Paulo ganhou esse título em 92, foi um divisor de águas. Porque acabou a desculpinha, não, porque não ganha, porque está marcado para a Argentina, está marcado para o Uruguai. São Paulo tem um quebrou detalhe, isso. quando você fala que deu 30 e poucos de Ibope num campeonato como aquele, numa transmissão da Gazeta, com o Galvão Bueno, então eu acho que até a própria mídia, a própria imprensa, os próprios canais de televisão começaram a perceber que a Libertadores era um campeonato viável e que valeria a pena investir nos clubes para se ganhar a Libertadores. Então, como você fala de divisor de águas, comercialmente e profissionalmente para os clubes
e até para os meios de comunicação. Eu acho que foi Ronaldo, eu discuti demais, eu brigava demais. O Tele é um cara que eu tenho o maior carinho, porque assim, não tem problema você discutir, brigar, desde que você faça a coisa limpa. Então no livro do Tele ele cita uma das nossas muitas brigas. E uma delas, e depois eu até quero falar com vocês, nós vamos para o intervalo, vamos mostrar o Mundial, etc. Depois eu até quero saber de vocês como é que era isso lá dentro. O Tele, ele era um dos que tinha muita restrição a Libertadores. Não podemos esquecer que o São Paulo começou essa campanha maravilhosa, perdendo de 3-0 para o Criciúma em Criciúma, meio que largado. Eu não sei se era campeonato paulista, mas ele botou o time principal para jogar o campeonato regional. Lenze. E aí meteu o time reserva lá. Eu lembro que foi minha estreia contra o Criciúma, esse Jairo Lenze, até hoje sonho com ele. Nossa, e aí, eu estava jogando. Foi um misto. Depois da transmissão, o Tele, naquela época não tinha esse negócio de coletivo, o Tele botava o microfone, o escudo, mas nós quebramos um pau. Eu falei assim, ele falou, porque esse torneio, essa coisa é viciado. Eu falei assim, tá de brincadeira, o senhor não quer ganhar o torneio, o senhor que passe para outra, aquela coisa. Porque tinha muito essa coisa arraigada. E depois a coisa foi mudando, a coisa felizmente foi mudando. Então, mas isso, você vê que a cota que o clube ganhava na Libertadores na primeira fase era muito pouca. Né? Tanto até hoje, viu, Zé? Te paga-se menos do que se deve. Mas ainda, se você passar de fase, começa a aumentar, né? O negócio começa a melhorar muito, que dentro dos clubes, né? Essa diferença de passagem de fase faz o salário de quase 6 meses, né? Eu sei porque eu participei como técnico do Paraná Clube jogando no Libertadores. Cheguei até perto das oitavas, né? Então, eu via a situação do clube como melhora a cada fase que você passa, né, na Libertadores. Que na época não era tinha o seu meia, né? O Ginelson era o seu meia. Sim, o Ginelson estava lá no... Verdade. O Zé também fez milagre, né? Mas uma coisa que... Pegou pênalti, Ginelson virou craque, é brincadeira isso. Mas, Flávio, você vê, na época a gente fazia torneios, né? Torneio de verão lá na Europa. A cota do São Paulo, ou de qualquer clube que ia para fora, era irrisória. A gente brigava por bicho, né? Por diária, né? Era uma coisa, eu lembro que a gente eu participava, né? Todos nós aqui era da comissão de... Mas era mais vantajoso ganhar um torneio lá fora que ganhar uma Libertadores. Mas só que com a Libertadores e com o Mundial, a cota do São Paulo, claro, mudou de patamar. E todo mundo passou a respeitar São Paulo, né? Não há dúvida. Nós vamos para o intervalo e já vamos discutir como é que foi essa mudança do próprio comportamento dentro do São Paulo, dessa história de, era um torneio descartável, por um torneio que nós vamos ganhar, dá para ganhar, ganhou e mudou a história do futebol brasileiro. Sem dúvida, vocês que estão aqui são responsáveis pela mudança de filosofia no futebol brasileiro com relação à Libertadores. O terceiro título do Santos veio por causa disso, os do Grêmio, o título do Internacional, enfim, vocês mudaram esse patamar a partir do momento que mostraram que era o título do Palmeiras, que era possível ganhar uma Libertadores e era um bom negócio ganhar a Libertadores. Vamos para o rápido intervalo, na volta vamos também mostrar cenas do Mundial, da grande conquista desse grupo, também em Tóquio contra o Barcelona. A gente volta já. Bom, de volta com esta homenagem da TV Gazeta ao São Paulo Futebol Clube nos 20 anos, 2012, 20 anos da grande conquista do São Paulo, da Libertadores e do Mundial, mudando, como a gente falou aqui no primeiro bloco, mudando a visão, o ângulo de visão do futebol brasileiro com relação à Copa Libertadores da América. Mas esse time foi muito mais longe. Foi para o Japão e trouxe o Mundial, coisa que só o Santos, do Pelé, que você não pode considerar como um time normal, né? O time do Pelé trouxe. Aí entre os mortais, entre os jogadores profissionais, o São Paulo quebrou esse tabu. Foi lá e mostrou, não, é possível sim. E aquela coisa, não, Barcelona é invencível, não sei o quê. Olha o que deu, ó. E o nervosismo de todos nós. Jogo muito emocionante, não pode deixar. Stoica, Martírio na tela. Não podia deixar Stoikov. Barcelona 1. Cafu, a chance, bateu, Zubizarreta, que milagre! Belo momento do São Paulo, Ronaldo Luiz na passagem, botou na boca do caos, Zubizarreta! Miller, vamos botar velocidade, Ferrer em cima, que drible espetacular, aí, Delírio na tela!
Veja de novo que jogada, que drible desmoralizante de Miller. O São Paulo na boa. Cerezo. Que lançamento, Miller vai pra Faná, por cobertura, vai entrando, tira o zagueiro do Barça. Mas que beleza o toque de Miller. Olha o chute, 7-7. Guardiola. Bela virada, não pode deixar a penetração, Bergstein. Limpa, olha o gol do Barça. Ronaldo Luiz, milagre. São Paulo, botando calma no toque. Vamos botar eles na roda. Na telepatia do passe Cerezo, mas que lançamento, achou Ronaldo Luiz, olha o gol do São Paulo pintando, botou pra linha, tira Zubizarreta, tira Keyman. Veja de novo, bela penetração do São Paulo. Esse é o jogo. Meio de campo, vamos pegar, vê a bela jogada, Raí, um monstro no jogo, a penetração, a limpada de bola, Raí deixou, passou pra cá, Zubizarreta, mas o São Paulo tá bem no jogo. Veja de novo, chegando fácil na frente, dominando o jogo. A linha. Que belo toque. É agora, Miller, pode ir pra Faná. Zubizarreta, outro milagre. É um momento bom. Aí. Delírio na tela. Culpado. Vai tomar remédio. Essa história desse gol, esse segundo gol, parece que ele deu certo, era um ensaio que só deu certo uma vez, é verdade? Só uma vez. Cara, esse ano o Raí fez gol de bicicleta, de calcanhar, de barriga, com a esquerda, com a direita, de toda quanto é maneira. O Raí tinha feito gol de todo jeito. Só não tinha feito gol de falta. O ano todo, ele não fez um gol de falta. E treinava todo dia. Treinava muito essa falta. E treina. No dia dessa falta eu encostei. Faz o gol que é o gol do título. Acerta hoje. Falei pra ele, acerta hoje. Pô, mas saiu uma perfeição. Tava guardada pra esse dia. Né? Era pra esse dia, é verdade. Era pra esse dia. Ô, Adilson, você citava Deus agora há pouco. São as coisas que Deus reserva mesmo, né? Eu acredito que treinou, quer dizer, recebeu um prêmio, foi premiado pelo treino. E aquilo ali, esse jogo assim foi maravilhoso, né? Porque a gente já tinha tido uma dificuldade contra eles no meio do ano. Nós fizemos um torneio em La Coruña. E o interessante naquele jogo, que eu me lembro certinho assim, que a bola saiu com eles, eles começaram a tocar, chutou pra fora, o Zé bateu o tiro de meta, a bola caiu no pé dos caras de novo, os caras deram 1-0 pros caras. Gol de Stoichkov. Lá em La Coruña. Lá também, por 1-0 gol de Stoichkov, mesma coisa. Eu pensei comigo, nós vamos tomar uma goleada hoje aqui, fora de sério, porque a gente não tinha, o único que tinha tocado na bola era o Zé. E aí foi quando a gente virou o jogo e acho que 4-1. 4-1. Viramos o jogo 4-1. E o Mauricinho entrou. Eu acho que desse jogo foi que aconteceu aquele desrespeito do Cruyff com o Raí e com o Tele Santana. Que aquilo não é muito, na verdade. Que foi? Conta essa história. Eles não respeitou os dois, né? Na verdade, que eles foram se cumprimentar, eles não... Acho que ele dizia assim que ele só aceitaria ser atropelado por uma Ferrari, que não era o caso do São Paulo. Uma coisa assim que aconteceu na época. E aquilo motivou a gente também. O São Paulo ganhou de 4, ele se ofendeu, foi isso? Mas eles não respeitavam o futebol brasileiro, europeu, né? Eles ficaram ofendidos. Naquele jogo, principalmente o Zubizarreta, reclamou muito da arbitragem, que os gols estavam impedidos, teve um pênalti, né, em cima do Mauricinho, que foi o quarto gol. Então houve uma reclamação, foi acho que um jogador expulso, né, do Barcelona, mas aquele jogo para nós foi importante, porque era o único jogo que nós tínhamos. Eu assisti aquele jogo acho que umas 10 vezes, né, nós todos, porque... Até a comunicação não era fácil, né? Não era. Que hoje a gente vê todo dia esse time jogando, né? E era fita VHS, aquela que ia para frente e para trás, não tinha... Você tinha que assistir o jogo e enroscava, né, Zé? Era a única informação que nós tínhamos, e eles jogavam exatamente como o Adilson falou. Eles esperavam, eles davam um chute para frente, né? Esperavam o rebote da defesa e abafavam no meio de campo. Aí era difícil, né? Quando eles roubavam a bola no meio de campo, eles começavam a tocar. Então essa era a informação que nós tínhamos. E o Tele, na verdade, ele ficou 3 meses treinando. Depois daquele jogo, nós fazíamos coletivo cedo, às vezes ele não gostava do coletivo, fazia à tarde de novo, repetia, em função do jogo, em função daquele jogo. Isso quanto tempo antes do jogo?
Quantos meses antes? Eu acho que uns 3 meses nós ficamos, né? Tanto é que o brasileiro daquele ano nosso foi fraco nosso, né? Assim, na participação nossa, nós nem já não tinha, foi um ano regular, né? A ideia de disputar um Mundial contra o Barcelona era tão fixa pra gente, era um sonho tão grande, que a gente começou a estudar, a se alimentar, a se vestir como se a gente fosse pro jogo. Exatamente. A concentração nossa, o Tele Santana passava o jogo do Barcelona, não passava do adversário que a gente jogava no domingo. Nossa! Esse mesmo jogo. E o pessoal do fundão lá dormindo. Não consegue dormir. Olha, quando a gente fala de Barcelona, para que vocês tenham uma dimensão, técnico Johan Cruyff. O que é o Johan Cruyff? O Johan Cruyff é o líder da história moderna do Barcelona. Esse Barcelona, essa maneira de jogar do Barcelona que encanta todo mundo, ela foi criada através dessa filosofia, deste time, que o São Paulo ganhou em 92, com o Johan Cruyff, essa maneira de tocar, que nada mais era do que uma forma moderna da laranja mecânica do Mitchell, em 74, onde o Cruyff era o grande capitão, né, o que levava a coisa, o carrossel para rodar. Tanto que um dos jogadores do time do Barcelona era exatamente o Guardiola, que faz esse Barcelona de hoje jogar no ritmo do Johan Cruyff. Quer dizer, então não foi qualquer coisa. De tanto nós assistimos o Barcelona, a gente sabia exatamente o que podia acontecer. Por quê? Tomamos o primeiro gol, né, do Stoichkov, lá numa bola Eu nem rápida. toquei na bola, eu nem tocado na bola. Foi muito rápido. Você estava adiantado? Não estava. Tinha um vento muito forte ali. O Deus acabou de falar, o vento muito forte, contra, né? Naquele momento estava contra. Então a bola tomou assim uma curva muito longe, passou longe. Eu estava dentro da área pequena, eu estava posicionado esperando um chute. Pro chute dali, né? E ele acabou tirando essa bola, ela tomou um efeito grande e não dava para saltar, não tinha como. Mas o time ficou consciente, né? Não teve ninguém, se apavorou, ficou tranquilo? Nada, Colocamos a bola, vamos jogar agora, rapaziada. Tinha um Chega, objetivo, né? Mas na verdade passa um filmezinho, né? Lógico. Começando o jogo final. A gente com aquela ansiedade dessa partida. Você toma um gol com 15 minutos, você fala, Vamos jogar, né? Ou acorda, né? não é isso? Não acorda. Vamos Aí ver é se a nós hora, somos. né? Aí é o momento jogar. decisivo. Vamos ver se nós Porque somos nosso o time que tinha nós consciência que a bola, fomos até hoje. com a bola né? no pé, tinha a capacidade de jogar e de envolver o time no Barcelona. Foi o que Mas aconteceu. você tem razão, Nós começamos a jogar com a bola no pé e aí eles passaram a marcar a gente. Aí começou a mudar a história do jogo. É verdade. Aí o Barcelona passou a marcar o São Paulo e o São Paulo teve, na minha opinião, 2 jogadores importantes aí. 3, para dizer a verdade. Era a bola no Palinha, no Raí e principalmente no Miller. O Miller com a velocidade espantosa. Né? Aquela jogada que ele faz antes de cruzar, que ele deixa, não sei como que era o marcador. Amor, não é amor? É o amor, né? O amor fica mais perdido que cego em tiroteio. Né? Ele não sabe onde está o Miller. O Miller vai, finge que vai voltar para o meio campo, volta para trás e cruza a bola. Quer dizer, ali ele repetiu essa jogada uma porção de vezes, o jogo inteiro. Né? A Dilson citou muito bem. No primeiro jogo lá de 4-1, o que aconteceu lá, né, eles menosprezaram a gente né, da maneira que o São Paulo se apresentou. No Mundial, em Tóquio, na coletiva de imprensa, que era para ir o Raí, como foi o Raí, foi o Tele, foi o presidente, né, que era o Pimenta. Pimenta. O Barcelona não foi ninguém, não se apresentou, era para ir o treinador, né, o capitão, O Koeman, que é o capitão. nenhum, não teve. Então a coletiva, na verdade, foi só o São Paulo naquele dia, porque eles falaram, resumindo, é um timinho, nós vamos jogar contra um timinho sul-americano. Não vai ter nem prorrogação, não foi isso que ele falou? Não vai ter nem prorrogação. Então essa foi a frase no dia seguinte, porque isso foi e nós ficamos sabendo. Tudo bem que o jornal era em japonês, mas pô, a gente estava sabendo tudo. Esse tipo de coisa você sabe. Pode ser o que for. Tinha intérprete, tinha tudo. Então acho que isso aí foi fundamental pra gente antes do jogo. O time quando se abraçou ali, que o Raí falou a palavra final, que o Pintado falava também sempre, né? Essa foi a chave mesmo para dentro de campo ter esse equilíbrio, né? Que nós estamos falando aqui de tomar o gol e estar equilibrado para poder virar. Né? Ô Adilson, tomou o gol, vocês se falaram? Dá tempo de falar ou é um olhar pro outro e vambora? Como é que Vamos jogar. Não, a gente nem sabia. A pretensão nossa era jogar, como o Ronaldo falou. Na hora que tomou aquele gol, que o Tele sempre pedia para nós, que jogava de zagueiro. Se o cara vem em velocidade, você tenta tirar a velocidade dele, você vai afastando. E naquele momento eu fui afastando, né? Porque num jogo antes, no Campeonato Paulista, foi daquele mesmo ano, contra o Botafogo de Ribeirão, nós jogamos ali e eu fui dar um carrinho no cara, assim, nem pegou o cara, tomei o cartão vermelho.
Eu tomei um cartão e fui expulso. E naquele momento ali, se eu vou em cima do cara também, se ele dá um tapa na frente, se eu faço a falta, eu poderia ter tomado o cartão vermelho. Então eu preferi recuar. De repente, se a gente toma um cartão vermelho ali, acho que a gente não ia ganhar dos caras mesmo nunca. Você passou uma dica do Tele que é legal. Hoje, claro, temos grandes técnicos, grandes profissionais, mas é legal. Como é que você quebra a velocidade do atacante? Você vai afastando. Quando ele vem com toda a velocidade, você vai afastando, né? E na verdade eu sempre dava o lado contrário. Se o cara era destro, eu dava sempre o lado contrário para ele. Ele tem que diminuir. Ele tem que diminuir a velocidade. Só que o cara acertou um chute. Aí um outra vento coisa. Daquele, foi a aí qualidade evento dele. a favor, aí outra coisa. Falando um jogador também fora de série, que o Stoichkov é realmente Nossa, muito bom. A gente está falando de uma equipe que era considerada o Dream Team, né? Gente, Aquele Barcelona. Subizarreta, Ronald Koeman, Baqueiro, Guardiola, aquele Vilchen, o Laudrup, Stoichkovic, o Begenstein, Johan Cruyff de técnico, quer dizer, poxa. Era um baita de um time. Era um time monstruoso também, né? Base da seleção espanhola, junto com os holandeses, com todos esses. Com essa. E nós entramos em campo. Levou a Bulgária para uma situação absolutamente inédita, né? E nós entramos em campo, um frio que fazia em Tóquio, né? Final de ano, um inverno. E a gente com uma blusinha assim. E os caras com um uniforme, que era a coisa mais linda do mundo. Pô, a gente olhava e falava, meu Deus. Hoje o bicho vai ser forte, né? O Koeman é, forte. E nosso time forte era o Ronaldo, o Raí e o Zete. O resto, Cafu com as perninhas assim. O que? Elivelto. O Ronaldo Luiz com uma grossa e uma fina. Pô, então, fazia se olhar do outro lado, os caras aquecendo, meu Deus. E pra entrar em campo, que perfilam as duas equipes. Lado a lado. Os caras desse tamanho, vamos Barça, vamos Barça. E nós, vamos São Paulo, vamos vamos. Mas foi. O Adilson, o Pintado está falando dessa coisa do perfilar, não sei o que, hino, etc. O que é melhor? O cara sentiu o hino, ouviu o hino, ou ficar naquela de esquece, vou me concentrar, pensar da família do Brasil, falar, não, eu tô aqui que eu vou ficar, não interessa o que está acontecendo em volta. Mas como é que faz? O hino é fantástico. Até hoje, ouvindo o hino nacional, é fantástico. Sabe, naquele momento ali, até o Pintado estava falando agora de perfilar, aquela coisa toda. Eu só jogava de chuteira de borracha. Naquela época, nós pegamos com uma marca e a minha chuteira era de borracha. E esse Koeman, o cara já era do tamanho do Ronaldo, forte e tal. Ele tava com uma trava desse tamanho. Eu olhei pro cara e falei, esse cara tá maluco. Já era diferente da gente, era um mole com ele. Mas a gente, na hora que a gente ouvia as coisas, a gente concentrava. Era um conjunto de coisas assim. Porque o César Sampaio me disse que na Copa de 98, o Ronaldo estava em 94. Ele disse, quando começou a tocar o hino nacional na estreia, ele falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ele começou a pensar no Brasil inteiro. Pô, tá todo mundo me olhando e tal. Ele falou, cara, depois de 5 minutos, tudo bem. Ele até fez gol e tal. Mas esse cara é complicado. Mas é lindo demais você ouvir o hino nacional naquela situação. É um momento emocionante, Flávio. É indescritível. Mas não tira a concentração. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aumenta. Aumenta a concentração. Você está concentrado no hino, você começa a olhar em volta. Falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Pô, estou jogando futebol, daqui a pouco vai apito, já é um momento sonhado por qualquer profissional. Qualquer profissional e por qualquer homem que um dia quis jogar, que tocou numa bola. É um momento mágico, é um momento especial. Você se sente realmente alguém diferente. Bem assim, venci. Poxa vida, o que eu estou fazendo? Pô, eu conquistei. Eu estou nesse momento. Porque são 11 e 11. Então são 22 ali. São 22 guerreiros que são eles que vão iniciar a partida. E você vê um estádio lotado, final de campeonato mundial. Eu imagino uma Copa do Mundo como deve ser ainda mais emocionante. Mas é um momento ímpar, não existe nada que você possa comparar a esse momento de estar perfilado para o hino. O Raí, no vestiário, acho que, não sei se vocês lembram, ele falou assim, gente, tem 120 e poucos países transmitindo esse jogo, né, na época. Então, porra, não tem como, né? Não tem como a gente ficar ali sem fazer nada, né? Então, essa foi o momento de entrar ali. Isso é maravilhoso. Eu falava no bloco anterior, para não passar batido esse tema. O São Paulo começou a Libertadores, que levou esse jogo maravilhoso de Tóquio, com meio que isso aí não interessa pra gente. E mudou.
Como foi essa mudança? Por que mudou? Quando é que vocês sentiram que a coisa era diferente, que o São Paulo ia deixar de jogar com time reserva contra o Criciúma para encarar com o time titular os times mais difíceis da América? Quando nós invertemos o jogo de volta, né? O jogo do Criciúma, depois nós ganhamos no Morumbi e o público já foi um público bem maior. Eu falei, pô, rapaziada, aqui não estamos para brincar, né? E nos corredores também, a gente sentia também que existia uma certa tensão em relação à Libertadores, né? Que de uma certa maneira era um trauma para o São Paulo ainda não havia ganho a competição. Então nós começamos a perceber, falei, pô, tem alguma coisa estranha aqui, vamos na Libertadores, a gente tem que mudar um pouco o ritmo, né? O próprio Tele já começou a mudar também. Começou a mudar, ele não gostou de tomar 3-0. Pode ter brigado com você no ar, mas internamente a cobrança... Um sabor diferente. O São Paulo começou a pegar o gosto. Pegar o gosto. Essa é a minha dúvida. Por quê? Porque os clubes do Brasil... vocês, bom, a prova é que vocês começaram perdendo 3-0 do Criciúma, não podia perder. E aí, de repente, essa magia, o que fez com que vocês... Por que mudou? E quando o São Paulo mudou o futebol brasileiro. Né? Mudou. Hoje a ótica é outra. Hoje é que o cara fala assim, o time não é líder do Campeonato Brasileiro, assim, mas ele está na zona da Libertadores. Olha como mudou. Né? Zona de Libertadores, de uma certa forma, uma conquista. É aceitável. Né? São pelo menos 10 equipes no Campeonato Brasileiro que lutam para estar na Libertadores. Pois é, mas isso não existia. Antes, a ideia quem estava na Libertadores não ligava muito. Então, por quê? Como é que foi esse momento mágico? Mas a disputa da Libertadores naquela época era campeão brasileiro e vice. Campeão e vice só. Eram 2 vagas só que tinham, acho que naquela oportunidade. Ou era campeão e Copa do Brasil, porque era campeão brasileiro e Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil. Com o Filipão, né? Com o Filipão. Eram 2 vagas. Você vê a dificuldade que era. Então, como é que foi a magia? O que mudou? Como foi esse momento de mudança que estava mudando o São Paulo e mudando o futebol brasileiro? Flávio, eu acho que foi voltado mesmo financeiramente para os clubes. Eu acho que não tem outra alternativa. Não dá para nós. É claro que a gente via essa perspectiva. Bom, nós temos que ganhar junto. Quer dizer, ia ganhar mais dinheiro, ia melhorar o contrato. Foi também por dinheiro. Que lembra que chegava aquela maletinha, que alegria era pra gente? Com certeza. Era uma maletinha preta, que o seu Aranha pagava os bichos pra gente em dólar. Pô, você não tem daí eu vindo de Bragança Paulista recebendo em dólar? Pô, pra mim esse é o jogo da minha vida. É importante falar financeiramente, porque na época era muito dinheiro, né? A gente ganhava bastante dinheiro. E a competição internacional, comparando com o Campeonato Brasileiro, era muito diferente, era em dólar. Então o dólar na época era valorizado. Então, você vai passando de fase e vai tendo aquela premiação em dólar, fala, pô, o que está acontecendo? Pô, rapaziada, vamos em frente. Aí nós fizemos a excursão para Bolívia, lembra? La Paz e Oruro. Jogamos dois jogos, ganhamos um jogo e empatamos o outro. Depois jogamos no Morumbi e aí liquidamos. Oruro 3-0, vocês fizeram uma sala, de São Paulo preparou uma sala, né? O doutor Turíbio. Uma sala para vocês respirarem. Eu acho que era uma salinha especial para vocês. Mas esse é um detalhe, Flávio, que os valores do oxigênio, a mudança da fisiologia. Começou a mudar a fisiologia do esporte, começou a mudar aí também. Começou a mudar. Aqui vocês já sabiam, o Palinha fez 3 gols nesse jogo de Oruro. Aqui vocês já sabiam que ele ia ter gás para aguentar lá, né? Sabia, e muito bem lembrado, a fisiologia no São Paulo, não sei se foi a primeira, mas pelo menos... Foi a primeira, o doutor Turíbio foi o precursor disso. Toda semana, né, quando nós estamos falando que nós deixamos o brasileiro de lado e começamos na Libertadores, depois no Mundial, mas a Libertadores, a preocupação nossa era Oruro. Aguentar. São José, que era 4.200, chegava lá. A chegada nossa, se contar a história do Oruro... Queremos saber. O avião subiu e já chegou. O avião fretado até a Bolívia era, né, da Companhia Brasileira. Quando chegou em Oruro não podia, porque não existia pista lá, existia um terrão, era um cascalho assim, ó. Aí alugou um avião do Exército. Eu lembro até hoje. Que balançava aquilo, né? O avião era da Força Aérea. Tinha aquele negócio de pendurar o paraquedas. Pô, você não imagina o medo. Flávio, o banco ele não era fixo. A hora que o avião desceu, o banco ia para frente e para trás. Então, e era um poeirão. Nossa, isso aí eu tô... A nuvem estava na nossa frente, assim, né? Você olhar para baixo, vamos descer aonde? Você só vê o deserto lá embaixo. Que Oruro é uma cidade mineira, né? Mineira, é verdade. Então, você desce no deserto, você vê a poeira levantar e você entra na cidade, 10 mil habitantes, é coisa bem pequenininha. Você não tinha onde ficar, tinha um hotel que a gente foi para descansar.
E por falar em viagem, Tem muita coisa. Libertadores, parece que o problema da Libertadores até hoje é exatamente esse, né? São as viagens, né? As viagens e esses lugares super difíceis de se chegar. Isso é para algumas equipes é o ponto forte, né? Na Bolívia eles jogam, o jogo deles é decidir lá dentro. Claro. No Equador, para você decidir com altitude, para você ter, porque a gente sente, é impressionante, Potosí, né, é impressionante o que a altitude faz com a gente. É que o São Paulo fisicamente voava. Era uma equipe que treinava muito, descansava, se alimentava muito bem. Não tinha festa para aquela equipe. E o jogo Era de La coisa Paz? maneira. Que nós não conseguimos chegar no hotel, tivemos que trocar no ônibus. Onde é? Que lugar? La Paz. Descendo, é tipo um vulcão, né? Aí você desce, vai rodando, você vê o estádio lá embaixo. Temos que chegar lá. No final da rua, né? Aí, atrasando o trânsito, aí o Moraci Santana desce, o roupeiro desce, pega o saco de roupa, a gente vai trocando dentro do ônibus para chegar na hora do jogo. Já chegamos, pô, nem aquecemos, fomos pro jogo, né? Nós chegamos, o time já estava em campo. Estava no campo. Preparado. Só que nós descemos do ônibus, já de agasalho, de chuteira. Eu estava de luva e já fomos pro campo. Fomos pro campo. A gente ficava concentrado em Santa Cruz, pegava um voo direto para ir jogar. Chegava quase em cima do jogo, para você não sentir tanto a altitude, né? Então a gente chegou meio que em cima e a torcida sentiu que a gente chegou atrasado. Eles fecharam a frente do estádio. E para você passar no meio, e para você entrar, para descer, e se troca. Então a pergunta que se faz é a seguinte: afinal de contas, foi mais difícil esse ano para vocês ganhar a Libertadores ou ganhar o Mundial do Barcelona? Podemos responder na volta do intervalo? Claro. Bacana, vamos para o intervalo, na volta o pessoal responde para o Chico Lang essa colocação bem interessante mesmo, porque afinal de contas, ô louco, pelo menos Tóquio é tranquilo, então a gente volta já. Estamos de volta homenageando o São Paulo 2012, 20 anos da maravilhosa conquista da primeira Libertadores do São Paulo Futebol Clube, um divisor de águas no futebol brasileiro. E nós estamos com o Zete, com o Ronaldão, com o Pintado, com o Adilson, alguns dos maravilhosos craques que fizeram com que o São Paulo mudasse, tudo isso mudasse toda essa história da Libertadores. Chico, você fez uma pergunta no intervalo, vamos relembrar? Vamos relembrar. Depois de tudo que a gente ouviu no bloco anterior, a minha pergunta é aquela famosa pergunta jornalística. Então foi mais difícil, afinal de contas, ganhar a Libertadores daquele ano ou o primeiro Mundial de clubes conquistado pelo São Paulo contra o Barcelona? Começando pelo Zete. Eu? Goleiro, eu começo pelo primeiro. Cara, logo. Olha, com certeza foi a Libertadores. A Libertadores, na minha opinião, muito mais difícil, porque, claro, tem muitos jogos, né? Mas eu acho que a classificação para chegar até a final contra o New Old Boys foi muito difícil. Para nós era novidade, né, Chico? Ninguém sabia o que ia acontecer na Libertadores. Pouca gente tinha experiência internacional nesse sentido de jogar uma Libertadores, naquele elenco, né? Então eu acho que ali foi muito mais difícil. Barcelona era difícil, com certeza, mas a gente já tinha o conhecimento, né, de um jogo que nós fizemos no meio do ano, né? Então, acabou, eu acho que comparando nessa pergunta, para mim foi muito mais difícil pela dificuldade que nós tínhamos na Libertadores, né? E o Ronaldão faz 2-0 para a Libertadores? Libertadores, sem dúvida, sem dúvida. 2-0 Libertadores. Vai jogar na Bolívia, vai jogar na Argentina, no Uruguai, vai jogar no Equador. Eu acho que a Libertadores, sem dúvida, eu acho que dá maturidade para você chegar no Mundial com muito mais segurança, porque você tem uma experiência internacional melhor. Então a Libertadores, sem dúvida, é mais difícil. Agora, Deus, me diga uma coisa. Você concorda com essa análise dos dois? Ou você acha que o Campeonato Mundial foi mais difícil? Não, a Libertadores é muito mais difícil. Eu até me recordo... Você disse continua isso, continua. Eu acredito que sim. Mesmo tendo mais jogos no Campeonato Mundial hoje, são três jogos a mais, eu acredito que a Libertadores é muito mais difícil. E teve um episódio, até nesse jogo de Oruro, que o Macedo entrou no segundo tempo, que o Macedo deu um pique, aí o Palinha fez o gol, mas ele ficou lá atrás, né? Todo mundo procurando o Macedo estava atrás, com oxigênio. Aí volta o Macedo. Daqui a pouquinho o Macedo dá outro pique, gol do Palinha de novo. Cadê o Macedo? O Macedo estava caindo lá de novo, oxigênio. Então era muito difícil, porque o Oruro era 4.050 do nível do mar. Nós fomos jogar em Guayaquil, os caras queriam botar o jogo a 1h da tarde, botou às 7, mas é um calor tremendo, tremendo, tremendo.
e botaram música, um som, uma caixa de som, né, grande no nosso ouvido. No primeiro instante aquilo é gostoso, né? Mas depois que passa 5 minutos, aquilo começa a incomodar. E esse Perto do vestiário, ali na boca do vestiário. na pista. O nosso vestiário era bem embaixo da pista do atletismo. Então eles botaram ali em cima, sabe? E aquele som ficou, aquele alto. E a gente foi sair a porta trancada. Quer dizer, é muita dificuldade. A partir do momento que o São Paulo começa a ficar mais esperto com as condições de disputar a competição, hoje se torna mais difícil o Mundial. Porque hoje você joga a Libertadores nas mesmas condições que você vai para o Mundial. Antigamente não era assim. Você vai em situação totalmente desconhecida. Hoje não, hoje a maioria dos clubes mandam um olheiro ou mandam alguém do clube antes para ver as condições de hotel, para chegar no estádio, para ver torcida, para ver clima, para ver toda uma situação que já não chega no escuro. Nós chegamos no escuro. Nós chegamos sem saber muito o que ia acontecer. Centro de treinamento para treinar. Lugar para você, condições de você descansar, se preparar para um jogo de Libertadores. Hoje antigamente a gente não tinha isso. Era chegar, era pro hotel e cuidado com comida, cuidado com água, porque tudo era surpresa pra gente. Hoje em dia não. Hoje em dia já não tem essa situação. Hoje você disputa a Libertadores em ótimas condições. A diferença do futebol brasileiro para os outros países daqui é gigantesca. Sempre um time brasileiro vai estar chegando, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, a Libertadores está nas nossas mãos. Então, antigamente não. Era mais igual pelas condições difíceis que você enfrentava antes do jogo. E no Mundial não, no Japão, a gente já chegou em iguais condições que o Barcelona. Só o frio que era pior. Porque a gente não tinha essa ideia do que é esse frio, né? Frio de neve, frio de um inverno rigoroso como é no Japão. O Raí foi citado várias vezes aqui, e com razão, né? Foi um dos jogadores mais importantes dessa conquista. Vamos ouvir o que o Raí tem a dizer sobre aquele momento, aqueles momentos, na verdade, né? Importantes para a história do São Paulo, para a história do futebol brasileiro. O Raí vai falar a propósito do tema. Bom, acho que é uma data que tem que ser comemorada, né? Que com certeza já ficou na história. E acho que 20 anos é um tempo também que você tem uma certa distância, né? Daquela emoção, e também já dá para sentir mais claramente assim, a importância histórica que teve. Acho que aquilo, né, culminou um trabalho de 3 anos, né, do Tele, daquele time, de ser montado, e acho que representou aquilo que a gente buscou desde o início e foi sendo construído, né, que é aquela busca do time que joga bem, joga bonito, mas ao mesmo tempo é eficiente, né, uma busca da perfeição que a gente nunca vai chegar, mas que acho que dentro das nossas condições, nossas capacidades, a gente chegou quase ao máximo que a gente podia e encantou o mundo. Acho que isso que é o que deixa mais satisfação. Você era o grande líder desse time? Eu acho que ali naquele momento eu era o principal líder porque tinha mais tempo de casa, né? Participei da construção daquela equipe, tinha um relacionamento próximo, né, com diretoria, com o treinador, com a comissão técnica. Acho que era o principal, mas tinha outras lideranças, né, imaduras e tão fortes quanto, né, o Zete, o Ronaldão, o Pintado, né, o Pintado era o cara que passava a motivação, a emoção, que gritava dentro de campo, que cobrava, a maturidade, que era a chegada do Cerezo, que chegou naquele ano, mas já deu aquela pitada de maturidade que a gente precisava. Então acho que foi a junção desses diferentes estilos de liderança que fez a força daquele time. Tem aquela história, se fosse dividir esse título como se fosse um bolo, a maior fatia ficaria para quem? Os pedacinhos menores? Você já fez essa divisão, não? Essa pergunta é muito difícil, né? Mas acho que era um time muito coeso, muito complementar, né, os jogadores. E eu acho que a grande força do Tele, obviamente, acho que é uma fatia do Tele,
Agora, a força do Tele era isso, né? De conseguir tirar o máximo de cada um, ao mesmo tempo que esses atletas colocassem isso a serviço do coletivo, né? Eu acho que naquela época, né? Naquela época a gente foi o melhor do mundo, foi a equipe melhor do mundo. Obviamente não tinha tantos confrontos entre continentes, né? Tiveram poucos, os que tiveram a gente ganhou. E acho que uma prova disso foi a Libertadores de 93, assim, que cada jogo era um espetáculo. A gente manteve um nível de atuação naquele ano todo incrível. Os torneios de verão da Europa, né? A gente ganhou de 4 do Barcelona. Num dia, 3 dias depois, ganhamos de 4-1 do Real Madrid, né? A gente passava nos aeroportos na Espanha, todo mundo aplaudia, né? Acho que foi um fenômeno naquela época, e que a gente chegou a um estágio naquele ano de, digamos, fim de 92 e o ano de 93, que com certeza, apesar do Barcelona ser um grande time, a gente conseguiu, hoje, analisando melhor, a gente conseguiu um nível um pouco acima. Se tivesse que tirar apenas um momento, ou aquele que fica mais presente até hoje na tua memória, qual que é? Maior, acho que é quando eu vejo as imagens, é o momento do segundo gol, quando eu corro pro Tele Santana. E acho que teve vários momentos fortes ali, né? O momento da corrida pro Tele, o sorriso do Tele, a festa dos jogadores, né? Enquanto eu corria pro Tele, os jogadores pulando, o banco de reservas, né? Acho que foi ali um momento muito forte de conjunto, né? Todo mundo comemorando, os reservas também, e terminando com aquele sorriso raro do Tele. São Paulo, Tele Santana, fantástico. Nossa, eu tive Chico, vivemos momentos maravilhosos ao lado do Tele. Verdade. Que essa coisa do Tele sorria pouco, mas ele era um contador de piadas ótimo. E eu vou de novo dizer isso. Você brigava com o Tele, discutia e depois acabava o assunto. Não tinha negócio de guerrinha, acabou. E aí você ia adiante, seguia. E ele era um professor. Até para nós jornalistas, ele ensinava muita coisa. Então, Chico, acho que é legal a gente aproveitar. Diz qual foi a maior lição que o Tele deixou para você? Dignidade, né? Ele era muito correto. Ele sempre colocava pra gente que a gente devia ser correto nas coisas que a gente fazia. E sempre se dedicar mais, em tudo a gente se dedicava. E a gente tinha muitas coisas deles, né? Então, como a gente estava conversando lá atrás, a gente tinha muitas coisas do Tele, que ele sempre ele aparecia no campo 6 horas da manhã, sempre arrumando, sempre mexendo naquilo ali. Aquilo ali motivava a gente, entendeu? Aquilo trazia ele pra junto de nós. Muitas vezes, muitos jogadores que às vezes passavam ali, achavam aquilo uma bobeira. Mas a gente achava aquilo que era o máximo, entendeu? O cara tentava sempre querer fazer o melhor pra gente. E uma lição que ele sempre, como ele disse, a lição dele era o quê? A dignidade, respeito, até mesmo com a torcida, respeito com todo mundo. E a gente passou a ter aquilo. Aquilo começou a fazer parte daquele grupo, é onde a gente começou a ganhar tudo, né? A gente ganhava tudo, ia jantar, saía todo mundo junto, era fazer um churrasco, ia todo mundo, a maioria levava a família, isso era maravilhoso. E você, Ronaldão, pode ser taticamente, pode ser uma lição de vida, aquilo que você achar mais legal. O que o Tele, o Tele me ensinou muita coisa, claro, mas um destaque. Ele sempre me ensinou a nunca desistir, sempre ser uma pessoa perseverante, sempre lutar aquilo que você quer. E ele sempre foi uma pessoa que sempre me deu um carinho especial, até chegar a um certo ponto que ele falou assim, pô, o Ronaldo está preparado para jogar. E eu lembro no começo, quando ele chegou, tive o falecimento da minha avó, eu fui no sepultamento, em São Bernardo do Campo, depois eu voltei ao treinamento, ao CT à tarde, não tinha treino, ele pegou o Moacir Santana e ele foi me dar um treino particular. Eu disse, vamos treinar, você não treinou de manhã, vamos treinar agora. Eu falei, pô, mas vamos treinar, você tá pensando o quê? Então ele dava uma atenção especial, ele procurava tirar aquilo que o atleta tinha de melhor. Então ele sabia
observar aquilo e ele fazia com que o jogador rendesse aquilo que ele esperava. Porque, como nós todos sabemos, o Tele Santana sempre dirigiu grandes equipes e o jogador que teve o prazer de trabalhar com ele e ser titular do Tele Santana realmente tem que se sentir honrado, eu particularmente me deixo. Então, a maior lição foi ser uma pessoa perseverante e lutadora. Zete, para você, grande goleiro, o Tele jogou muita bola, para quem não sabe, jogou demais. Tinha aquela brincadeira de sacar a bola lá, que ele botava, pendurava o saquinho de bola e metia a bola lá, que já impõe respeito para o jogador de futebol. E para o goleiro, dava para ensinar alguma coisa, Zete? Claro que dava, né? Nossa, foi muita coisa, assim, que... talvez tudo isso, né, que o Adilson falou, Ronaldo, o Tele tinha uma frase que ele repetia muito, né, que durante os treinos, eu, como treinador, que fiquei aí 8 anos trabalhando, eu usava muito isso, que a repetição de movimento te leva próximo à perfeição, né? Então, você errava uma bola, ele pedia 10 cruzamentos, errava uma, mandava fazer de novo que ele não gostou, né? Então, tinha que ser as 10. E eu acho que essa repetição, ela, para mim, ensinou muita coisa, né, na vida. Eu acho que o Tele, ele era um pouco paizão de todo mundo, se preocupava com o que acontecia fora de campo, né? É claro que tinha um momento, talvez, de exagero dele, né, em algum aspecto. Mas é difícil. Eu acho que como administrativo, né, o Tele como administrativo de um clube, de um grupo, né, era fantástico, né? Mas do jeito dele. Claro que tinha que... Resumindo, ele nunca me elogiou. Eu fazia grandes defesas, nunca ele chegou e falou, ó, valeu. Mas não é para o Zete, era para o Pintado. Era muito difícil pro Ronaldo. Era difícil ele chegar e falar assim, olha, hoje você jogou muito, né? Não tinha isso dele. Mas a gente sentia quando você jogava muito e ele dava um sorriso meio diferente, né? Então acho que era dele. Acho não, era dele, né? A gente entendia ele dessa forma, né? Só que entre nós, a gente, opa, o Tele, o mestre, né? Que ele era o nosso mestre ali, nós tínhamos que andar com ele, andar junto. Então não deixava, a grande sacada nossa de líder, que nós não deixávamos ninguém, mesmo aqueles que eram reserva, né, que não estava sendo utilizado com frequência, escapar dessa sequência, né? Isso que era legal. Então, eu acho que essa parte administrativa eu tirei bastante do Tele, assim, no meu dia a dia, na minha vida profissional, fora de campo também, empresarial, isso aí anda comigo, viu? Pintado, não uma vez, eu já vi você muitas vezes ficar muito emocionado quando você fala do Tele. Por quê? Olha, Flávio, ainda é difícil para mim, porque lembro de um momento difícil na minha vida e que nesse momento só tinha uma pessoa que podia modificar a minha vida, que podia me ajudar, e era o seu Tele. E isso aconteceu de uma maneira tão clara para mim que eu só tinha uma maneira de agradecer. E era jogando bem, era treinando, era dando o meu máximo, fazendo o meu melhor. E fui agradecer uma vez, porque eu morava num quarto aqui e o seu Tele morava no quarto da frente. Então ele acordava às 6 horas da manhã, eu escutava a porta dele abrindo, eu já despertava, pô, o homem já acordou, pô, vamos ficar esperto que, né, vai começar. Já vamos ficar ligados porque o homem já vai começar a chamar a gente. E eu saí do Bragantino, eu não tinha para onde ir, não tinha clube, e eu era emprestado do São Paulo para o Bragantino, mas naquela época que poderia, o Bragantino poderia ficar com meu passe, e eu tentando renovar o contrato, não consegui no Bragantino, e o pessoal do Bragantino, então volta para São Paulo, então vai no São Paulo. Pô, e para mim era um momento complicado, difícil de vida pessoal. E cheguei lá, o seu Tele estava de férias, e o Moraci, a gente ia voltar de pré-temporada, eles iam voltar de pré-temporada, e o Moraci falou, não, Pintado, o Tele quer que você fique. Aquilo para mim foi... Tinha sido vice-campeão brasileiro com o Bragantino. Com o Bragantino, muito especial. Deu trabalho danado, sinal. Boa. Mas o engraçado, você, de uma certa forma, ter sido rejeitado pelo Bragantino e o Tele te abraçou? É mais um momento especial, né? Com toda a clareza, com toda a inteligência. E para mim foi muito importante porque
De 82 eu acompanhei aquela seleção e achar que o seu Tele podia contar comigo era realmente muito importante. O que eu podia fazer? Era retribuir de alguma maneira. Então era para dar 10 votos, eu dava 12. Era para treinar só de manhã, eu à tarde estava ali para fazer alguma coisa. Eu abdiquei de tudo para morar dentro do CT, eu estava ali dentro, era a oportunidade da minha vida. Aquilo mudou a minha vida, da minha família, né? Todo mundo foi muito legal. Quando você soube da morte do Tele, como é que você reagiu? Eu não estava no país, eu tinha saído, foi um momento muito difícil. Eu liguei pro Renê, liguei para a esposa do seu Tele. Foi um momento que, acho que todos nós, né? Acho que todos nós morremos um pouquinho naquele momento. Ao mesmo tempo que a gente não consegue sentir essa distância. Toda vez que a gente está no Morumbi, a gente lembra muito dele, que é muito presente, comigo principalmente. Pô, se você passar o meio campo eu te tiro. Então tem muita coisa presente dele. E no nosso dia a dia, né, ainda mais. Foi um cara que muita gente não entendeu, né? Por ser exagero, algumas situações exageradas, como o Zete disse, muita gente não entendeu. Achava que ele era chato, que ele não queria para ele, porque ele não queria. E não, ele pensando no bem nosso, ele dizia o não, como o pai faz pro filho, né? Pô, não faça isso que vai fazer mal para você. Não faça isso que isso vai dar errado. E isso aconteceu várias vezes. Tanto é que nós aqui que ouvimos o seu Tele, hoje a gente tem uma situação bem legal. Graças a Deus a gente tem uma situação estável. E aqueles que interpretaram que a posição do seu Tele era porque ele era muito chato, porque ele era velho, hoje tem alguma dificuldade. E hoje reconhece que o seu Tele estava certo. Então isso ficou muito presente. Da mesma maneira, Pintado, só pegando esse gancho, que ele dizia assim, por exemplo, pô, mestre, estamos concentrados aqui, vamos no cinema, deixa a gente ir no cinema. Arruma um ônibus com os meninos, eles vão pro shopping, pro cinema, tal hora estão aqui todo mundo. Ele liberava a gente para ir para dar concentração. Tinha um clássico no domingo importante contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Ah, vamos dar uma relaxada, vamos no teatro, vamos no cinema. Não, podem ir vocês vão. Era muito legal, um momento então, muito... Ele... Mas sob controle. Hã? Sob controle. Totalmente controle. Mas a responsabilidade também estava com a gente, né? Então, profissionais conscientes, era diferente. É um grupo que a gente não tinha essa vaidade de aparecer e sair pra rua pra ver uma mulher bonita. Não era essa a ideia. A gente ia para sair um pouco da concentração. Hoje não, nessa badalação, tudo que acontece faz parte também, a gente entende. Mas nessa época não, a gente não tinha essa vaidade de querer ser os caras, entendeu? A gente era dentro daquela grandeza humilde. Você sabe que você trouxe esse momento de emoção, mas o Tele também tem um lado que era muito engraçado, né? O Tele era gozado. Ele, até nas ordens dele, ele era engraçado. Eu lembro de algumas, né? Por exemplo, o Macedo. Nossa. O Macedo era o cara que o Tele gostava de apertar o parafuso, né? E eu me lembro bem que uma vez o Macedo ele descoloria os pelos da perna. Lembra disso alguém? O Tele, nossa senhora, o Tele mandou, sei lá o que ele fazer, quase que engoliu o Macedo. O Macedo comprou um carro, o Tele mandou ele vender o carro e pegar o dinheiro de volta. São coisas assim. O implante do cabelo. O implante? Não passou no portão do CT. Não passava no portão do CT. Essa foi a melhor. E para dar entrevista, então, o Flávio sabe. Eu já entrevistei o Tele várias vezes. Eu vim de jornal, vim de imprensa escrita. E pela Folha da Tarde, uma vez marquei uma entrevista. Foi bom, o Tele, então eu vou aí entrevistar. Pois não, que horas eu posso ir? 6 da manhã. Eu falei assim, desculpa, eu não entendi. Ele falou, não, você não entendeu o quê? 6 da manhã. Se não tiver 6 da manhã no CT, eu não te dou entrevista. Aí toca acordar às 6 da manhã, ou ir direto. Sabe como é que é a vida de jornalista? É boêmia. Vocês sabem disso, a gente era mais novo, né? Gostava de, né? Tomar umas e tal. Mas 6 horas da manhã eu estava lá. Ele, chegou 1 minuto atrasado. Eu já estava me esperando lá no refeitório. Aí, você espera um pouquinho que eu já venho. Aí ele foi dar... Não tinha mesmo. Aí ele foi dar a volta no campo, chamou o cara lá para tirar os bichinhos da grama,
que você estava, que o Adilson estava falando. Brasileiro. Aí ele falou, agora eu vou te dar entrevista. E dava entrevista. Quer dizer, mais de uma vez ele fez isso. Olha, então era uma figura maravilhosa. Eu gostava muito. Vou contar uma historinha rapidinho do que aconteceu com o Gurian, né? O Gurian foi entrevistar o Tele num dia e o Tele não gostava que desse entrevista dentro do campo, né, de sapato, né? Entrasse dentro do campo. E o Tele falou assim, eu não dou entrevista para você aqui dentro de sapato. Tá bom, no dia seguinte o Gurian foi com o sapato na mão entrevistar o Tele dentro do campo. Eu já não falei para você, não, estou com o sapato na mão, estou descalço dentro do gramado. Olha, duas rapidinhas para a gente encerrar que eu vivi com o Tele. Primeiro, essa coisa de entrevista coletiva. Isso começou quando ele estava na seleção brasileira e porque ele odiava cigarro. Nossa, então tinha aquela coisa, cada um queria fazer uma entrevista e o cara fumava, aí ele ficava com cheiro de cigarro, aí vinha outro, aí ele falou assim, quer saber uma coisa? Só vou falar uma vez e ninguém com cigarro. Então vocês se aguentam sem fumar o tempo. Aí surgiram essas coletivas. Só que era o Tele Santana, né? Hoje qualquer mané se acha no direito de dar uma entrevista coletiva. E a segunda, que é para mostrar, que eu falei aqui várias vezes, discuti várias vezes com o Tele e tal, e certa vez num programa, eu apresentava um outro programa, numa outra emissora, Cartão Verde, na TV Cultura, e o CT de São Paulo era lá perto. E por qualquer razão, o nosso convidado da noite não pôde comparecer. Tele Santana era apenas tudo isso que vocês viram, bicampeão do mundo e tal. E aí nós pegamos o telefone, quem mora aqui perto, programa ao vivo, Tele. Pô, vamos ligar pro Tele. Aí, como é que nós vamos falar com ele? Pô, falta meia hora para começar o programa, só vamos contar a verdade. Tele é o seguinte, fulano era o nosso convidado, Pintado, vai, o Ronaldo, qualquer um. E por N razões ele não pode comparecer. Será que você quebraria o galho pra gente? Eu poderia vir ao programa? Tipo, vocês estão me colocando para tapar buraco perfeitamente, é uma dificuldade que a gente tem. Tá bom. Meia hora eu chego aí e foi dar entrevista. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele criava certa exigência, era um cara, por isso que eu estou falando que vocês falaram do paizão. Era o momento da briga, mas era o momento da amizade, de compartilhar, de ajudar o jornalista profissional, que muitas vezes o criticava e na hora que precisou ele estava lá e atendeu. Isso era muito legal. Como legal foi conversar com vocês. Gente, eu tenho certeza que o torcedor de São Paulo está muito emocionado do lado de lá. Eu sei que vocês também relembraram coisas gostosas, fizeram a gente conhecer muita coisa legal. Adilson, muito obrigado. Você se deslocou da sua cidade, você vive em Cruzeiro hoje. Foi ótimo te receber aqui, muito obrigado. Ronaldão, obrigado por tudo, obrigado pela sua história, bem bacana no nosso futebol. Pintado, legal te rever, sempre bacana. Zete, a gente está muitas vezes junto, mas é sempre legal estar com você, sempre acrescenta muito. Companheiro Chico, de tantas paradas, legal a gente estar junto também nesse momento que a gente está saudando o São Paulo. 1992, São Paulo campeão da América, São Paulo campeão da Libertadores, com certeza um divisor de águas no futebol brasileiro. Tchau. Se você é louco por futebol, o Gazeta Esportiva é perfeito para você. Confira de segunda a sexta, 6 da tarde.